Imagine que você é um detetive de arte e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a Galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão. Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico. Mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso. O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura, que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas. Mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci. Mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí. Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão.
A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. Em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais 2 pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas 2 pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. Ah, e essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434. E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio, no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte.